Aí vem o São Paulo! São Paulo! O mundo é seu, torcedor tricolor! Clube brasileiro! Ai, meu Jaque. Bel! Como, cara? Bom, Sai que é sua, nas altitudes. Sabe? Darth Primeiro- Vader. primeiro o São Paulo, no Brasileirão, no domingo passado, São Paulo ganhou no Morumbi do Botafogo, gol do Dineno aos 7 minutos de jogo. São Paulo que entrou com um time um pouco mais alternativo nesse jogo, né? E o Dineno não fazia gol, acho que desde agosto do ano passado, porque ele também sofreu uma lesão no ligamento do joelho, que dizem que é a pior lesão, né, que um jogador pode sofrer, porque o tempo de recuperação é muito longo e depois para voltar no mesmo nível que você estava jogando antes é muito difícil, né? E O do Direno também foi lesão no joelho? Eu não lembrava do que era a lesão foi, dele. foi. Ixi, tá até nervoso. Lá no Cruzeiro, né? Uhum. E acho que tinha voltado, aí ele foi, entrou de novo em campo, né, que o técnico, quando ele tava recuperado já, ele entrou de novo e ele sentiu de novo o joelho, e aí ele ficou mais um tempo parado. Foi aquele vídeo, acho que ficou famoso, ele só entrou em campo, sentiu e saiu. Sabe? Saiu. Não deu nem um minuto em campo. Mas nesse jogo contra o Botafogo, o São Paulo teve muitos erros nas finalizações. O gol do Dineno até foi uma jogada, parece que foi trabalhada, foi desde o pé do Rafael até o Dineno, né? O Enzo Dias cruzou ali no pé do Dineno, que fez o gol de primeira, assim, sem dominar a bola. Nesse jogo teve muitos erros nas finalizações, né? O Rigoni até na reestreia chutou uma bola na trave, que eu vi gol, assim, foi algo surreal ele ter perdido aquele gol, mas também ele estava em alta velocidade, talvez por isso não conseguiu fazer. E o Tapia também errou muito nesse jogo, fez um gol, mas estava impedido. E o Luan quase fez um gol deitado, né? Ele fez de tudo para fazer o gol. Ele merecia demais também esse gol, mas o goleiro do Botafogo defendeu. O Marcos Antônio deu um passe para ele. Acho que ele escorregou. E mesmo assim ele deu um giro sentado, chutou, mas o goleiro defendeu, né? E o Botafogo. Então acabou o jogo 1-0 pro São Paulo, mas dá pra ver que o Crespo realmente criou uma identidade do São Paulo, como eu já venho falando faz tempo, né? Mas os jogadores sabem o que eles devem fazer, sabem onde eles devem se posicionar em campo, qual é a função deles no time, e isso tem melhorado muito São Paulo, né? No jogo, aí vem o jogo contra a LDU, né? São Paulo perdeu de 2-0 na altitude em Quito. São Paulo teve 2 erros do Cedric no primeiro gol, do Ferrarese e do Pablo Maia no segundo gol. No primeiro gol saiu aos 15 minutos do primeiro tempo, um gol cedo, assim. O Cedric ficou parado, acho que no meio de campo o jogador da LDU deu o passe, foi entre as linhas, assim, o Cedric não Acho que correu. foi o zagueiro que lançou, né? Por si, por arriba. Sim. E aí o Rafael não defendeu. O Cedric quase foi dúvida também nesse jogo. Falou que ele estava com uma virose e ainda não se recuperou e deve desfalcar o São Paulo. Não sei se é desfalque, mas enfim, o reforço São Paulo contra o Santos.
E na minha percepção, o Cedric não deveria ter jogado se ele tava mal. Assim, né? Falaram que ele tava com diarreia antes do jogo, sentiu os efeitos da altitude, mas ele queria jogar. Mas todo mundo quer jogar uma quarta de final da Libertadores, né? Óbvio que ele não queria ficar de fora. Mas se eu fosse técnica, pelo menos eu não ia deixar ele jogar pra comprometer, assim, com um erro que ele fez, que pode ser fatal aí pra classificação do São Paulo na Libertadores. E o Ferrarese e o Pablo Maia no segundo gol. O Ferrarese deu um passe ali na fogueira pro Pablo Maia. O Pablo Maia não conseguiu continuar com a bola. Deu um passe errado pro jogador do LDU. E aí esse jogador... É que eu não sei os nomes dos jogadores. Então, o jogador deu um passe na área. O Arboleda não conseguiu... Até tentou, né, dar um carrinho ali na bola, mas não conseguiu pegar na bola. E aí a bola sobrou para o outro jogador da LDU que fez o gol. E São Paulo teve chance, teve mais posse de bola, teve mais finalizações, teve mais escanteio. Eu acredito que foi um resultado injusto pelo que foi o jogo. Mas o placar não reflete, né, o que foi o jogo, mas na Libertadores qualquer erro pode ser fatal. E nos erros do São Paulo, o LDU conseguiu essa vantagem. Mas quinta-feira que vem, o São Paulo tem que jogar como jogou no segundo tempo. A entrada do Ferreirinha também foi muito boa para o time. O Ferreirinha tentou algo diferente, foi para cima. O Luciano também errou muitos gols, 3, acho, gols cara a cara que não dá para errar. Libertadores, você não pode errar gol desse, pode decidir não sei a palavra. A classificação. Isso, decidir a classificação do São Paulo. Mas o Henrique até fala, né, que os números não valem nada, o que importa é o jogo também. Não importa, o que importa mesmo é o resultado. Mas foi um resultado injusto pelo que foi o jogo, como eu falei, e o São Paulo não pode perder os gols que perdeu e cometer os erros que cometeu, né? Aí, hoje, o São Paulo vai com tudo, né, no Morumbi na próxima quinta-feira. Acredito que a torcida deve empurrar o time, como sempre empurra, deve ser mais de 50 mil torcedores, como sempre, né? Libertadores, o Morumbi é diferente. E vai ser o jogo da vida, vai ser difícil, mas eu acredito nessa classificação do São Paulo. É o clube da fé. Se o São Paulo não acreditar, não tem ninguém mais que possa acreditar, né? Isso é verdade. Só completando a sua informação aqui, ô Bel, o primeiro gol foi do Brian Ramírez e o segundo gol foi do Estrada. Sim. Do LDU. E obrigada, Will. O São Paulo joga hoje contra o Santos, clássico Sanção, na Vila Belmiro, hoje às 8h30. O Cedric, como tá com uma virose, não vai jogar. O Bailton deve ser titular. O Tapia tá suspenso. O Oscar e o Lucas não voltam ainda para essa partida. Talvez devem completar o banco na quinta-feira contra a LDU. E o São Paulo deve também colocar alguns jogadores da base no banco. E uma coisa que poucos falam, mas o Crespo também não tem dado muitos minutos para a base, como o Zubeldia não dava. Mas eu acredito que os meninos da base merecem mais oportunidades, né? Mas aí sobre a base, pensando, tipo, será que... Porque 2 treinadores não fazem a mesma coisa. Será que é uma coisa mais, tipo, assim, teoria da conspiração? Seria mais questão de diretoria falar, não bota os meninos pra jogar, alguma coisa
Porque 2 caras fazem isso. Tem que ver o que sobrou da base, né? Isso também é um Não, porém. tem jogador lá, tá ligado? Mas que não, que eu fico pensando, porque 2 caras fazem isso, tipo, não dão essas oportunidades e tudo mais, parece que é uma coisa acima, sabe? Porque não é possível. Que são umas filosofias um pouco diferentes do meu dia. O que tô falando é nem começar jogando, mas tipo, dar, sei lá, 15 minutos pra ele mostrar o futebol, sabe? Jogar, porque não importa a idade, todo mundo quer jogar, entendeu? Seja no profissional, seja na base. Então, é só isso que a torcida pede, dar mais oportunidades aí pros meninos. Eles até não foram relacionados para esse jogo contra a LDU e jogaram no Sub-20 sexta-feira. Foi 0-0 o jogo. O Paulista Sub-20, a oitavas de final, primeiro jogo, mas acho que eles devem jogar também a volta, que vai ser em Cotia, do Sub-20. Mas é isso, São Paulo joga hoje às 8h30 contra o Santos e depois joga quinta-feira às 7 horas no Morumbi contra o LDU. Muito bem, então. Vai, São Paulo! Eu não quero jogar da próxima fase da Copa Libertadores da altitude, não. Não, vamos Você São acha Paulo. que é reversível ainda esse 2-0? Eu acredito que sim. Não como torcedora, que lógico, como torcida sim. A gente sempre pode estar 7-0 que acha que dá, mas assim, nessa questão, o São Paulo ele jogou bem para, como você falou aí, né, que não merecia, o resultado não foi justo, mas para um 2-0 contra, São Paulo vai ter força para virar? Eu acho que tem que ter vontade, tem que querer, mas pelo que eu vi, o time da LDU é muito ruim, assim. Então, se o São Paulo tem mais time, tem mais capacidade do que a LDU, eu acho que pelo menos consegue levar essa partida para os pênaltis. Fazer 2-0 em casa, acho que dá para fazer. Pelo que eu vi, pelo que eu vi também, o time da LDU não é bom. Não acho que foi mérito deles, os gols, foram erros do São Paulo. Então, acredito que se o São Paulo treinar, caprichar mais nas finalizações e não perder as oportunidades decisivas que vierem, né? Não errar um gol cara a cara com o goleiro, não chutar para fora, chutar no gol e enfim, porque só se você chutar no gol, tem mais chance de você fazer o gol, né? Enfim. Do que mandar pra fora, né? E na opinião, tanto sua quanto do Gui, o São Paulo ele tem que iniciar o jogo com pressão total ou tem que ser mais... Tem que amassar o jogo inteiro. Eu acho que eu vou nessa. Sim. Até acho que o São Paulo pode mudar o esquema. Porque o Crespo tem jogado no 3-5-2. Acho que pode pôr um 4-3-3 com um time mais ofensivo. E porque o LDU vai querer só defender o jogo inteiro. O que o São Paulo precisa é fazer alguma coisa para conseguir fazer o gol, mesmo com essa retranca da LDU, né? E eles ainda não vão ter o trunfo, né, a favor deles, que é a altitude? Também vou te falar, o segundo tempo a LDU morreu. Parecia que quem tava sofrendo com a altitude era a LDU. A LDU não fez nada no jogo, no primeiro e no segundo tempo, principalmente no segundo. Só que o Luciano perde 2 gols na cara do gol. A zaga inteira do São Paulo falha no segundo gol de uma maneira bizonha. Aí não tem muito o que fazer também, né? Mas assim, eu acho que a torcida que for apoiar. Sim. Lembrando que a diretoria que não tem bastidor tem que prestar atenção com a arbitragem. Tem tudo para ser um problema. Ingresso a 300 pau, que é né? Muda um pouco o perfil de torcida. Mas o estádio vai estar cheio. Quem não chegar para apoiar, eu não sou um gosto de torcedor. A diretoria também não ajuda, né? Porque não, se faz essa seleção assim, desse jeito,
digamos assim, que aos 35 do segundo tempo esteja aí, sei lá, 1-0 só pro São Paulo, a torcida Já já vai começa- começar a desistir, né? É porque, tipo, daí não é nem que tipo, joga contra, mas fica tão apreensivo que não canta, não apoia, não empurra, né? E vai precisar ter gogó. Então é que, tipo, que todo mundo dos canais segmentados estão batendo não tem. Se não for para apoiar, fica em casa, né? Então, mas assim, é difícil falar quando. O Fábio Porchat que falou uma vez numa postagem Foi. dele, né? Que você, A galera sempre vai usa, pro estádio, não é pra assistir o jogo, é pra empurrar o time, né? Exato. É nisso que muita gente usa, inclusive, esse dito do Fábio Porchat para falar. Eu tô um pouco nisso aí também. E aí vamos ver quais vão ser as estratégias de Hernan, né? Tem que ver isso aí também. Esse time da LDU é fraco, né? Eles são fortes fisicamente, mas Não, enquanto corre um tecnicamente pouco é com atitude. fraquíssimo. Mas, nossa, Deu pra tecnicamente, E o goleiro deles também virou o Neuer, né? do nada o goleiro deles fechou tudo também. E o São Paulo agora Não, mas precisa eles são apurar fracos. essa. Eles se pegam pela altitude deles ali, que é onde mata. É igual o Bolívar. Ele fala com o Galo aí. É tipo isso. Eu acho que o São Paulo Precisa- acaba perdendo mais pra ele mesmo, cara. Pela caminhão de gol que perdeu. Foi muito ruim a Sim. finalização. Se fosse o Crespo, Verdade. botava todo mundo pra treinar a finalização. A semana inteira. Bom, e treina pênalti também, porque vai que, né? 2-0 é bem plausível. Ai, Rafael. Rafael. Muito bem. Foi. Vamos, inclusive com a Tatiane torcendo pro São Paulo. Olha só que coisa bonita, não? Eu não quero jogar semifinal na altitude. Não quero. Eu prefiro a semifinal São Paulo, Palmeiras, São Paulo, do que ficar jogando com a 31. Se for pra perder, que perca mais perto, né, Tati? Não, e o jogo é mais perto também. Não precisa de uma viagem de avião, cacete. É um ônibus, um metrô e tá lá, velho. Pelo amor de Deus. Isso também é verdade. Não me faz isso, não. Tem que ganhar. São Paulo, tamo junto. Torcendo. E vambora. Muito bem. Algo mais para falar do tricolor, então, Bel? Não, é isso. Eu vou só precisar furar essa retranca da LDU pra conseguir fazer os gols e se classificar.